Muitas vezes o acidente industrial, a cada acidente você tem uma equipe diferente que cai de paraquedas e que não sabe muito bem o que vai fazer e para onde que vai ser direcionado. Então, esse é um dos grandes problemas, né? Então, você tem, primeiro, na indústria, as pessoas estão com a mesa cheia, muita coisa para fazer, sempre tem menos pessoas do que se gostaria. O acidente por si só, ele já é algo ruim, né? Aí, poxa, eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo para mim poder investigar, né? Então, isso é algo que as pessoas geralmente não gostam, né? Então, quando a gente, logicamente, ninguém vai gostar do acidente em si, mas nós temos que realmente encarar esse acidente como um aprendizado para a organização. Então, a forma como se é encarado o acidente aeronáutico e a forma como é encarado um acidente industrial é bastante diferente nesse sentido. Então, às vezes você tem uma empresa lá que tem, por exemplo, 3.000 funcionários, e aí, de repente, no próximo mês, ela tem 5.000 funcionários, por exemplo, tem lá mais da metade, todo mundo dentro do mesmo parque industrial, né, compartilhando as mesmas instalações e com atividades de risco que não se tem na rotina daquela unidade. Então, aí nós temos aí uma grande necessidade estratégica de entender, né, então, de como que isso vai acontecer, de quanto tempo que isso vai durar, de quais são os recursos e como os profissionais de saúde e segurança vão dar apoio para a gerência de manutenção, que geralmente são os donos ali desse evento de parada industrial. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje o meu entrevistado é Francisco de Assis da Silva Júnior, engenheiro eletricista e de segurança do trabalho com MBA em gerenciamento de projetos, MBA em gestão de tecnologias ambientais e mestrado em engenharia química, além de ser professor e consultor. Nós vamos falar sobre alguns aspectos que o Francisco conhece muito bem, como investigação de acidentes e paradas de manutenção. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. Olá Francisco, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Tudo bem com você? Olá, Alexandre, tudo bem comigo? Que prazer estar com você aqui nesse esse episódio de Proteção Tendências, aí que com certeza é o mais visto do Brasil, se não um dos mais vistos aí pelos profissionais da área. É um grande prazer estar contigo aqui. Obrigado, obrigado. A gente, há alguns anos aí tem uma relação aí, já participamos de eventos, já participamos de cursos da proteção com você, você é um especialista em vários pontos, né? Recentemente, eu queria abordar dois temas com você. Um, que a gente falar um pouquinho sobre paradas de manutenção, mas eu queria falar só um pouquinho também sobre investigação de acidentes, porque você, afinal de contas, além de ser engenheiro de segurança, você está hoje fazendo um doutorado no ITA, né? No Instituto de Tecnologia Aeronáutica, em São José, eu nunca sei, é São José dos Campos, né? São José dos Campos, Em São exato. José dos Campos, eu sempre confundo São José com outros santos aí. São José dos Campos, lá no ITA, né? Exatamente sobre investigação de acidentes. E daí eu queria que a gente batesse um papo exatamente sobre isso, porque na verdade a segurança do trabalho
trabalha muito com investigação de acidentes, deveria trabalhar mais, né? Depois a gente pode até aprofundar um pouquinho isso. Mas o setor aeronáutico é vital, a sobrevivência dos aviões, né? É muito importante que a gente saiba o que aconteceu nos acidentes. Então, primeiro, assim, conta um pouquinho por que você resolveu fazer esse curso, né? Esse doutorado, e qual, digamos, a ligação disso com a sua atividade de segurança do trabalho. Bom, Alexandre, eu fiz o mestrado em engenharia química e aí, enfim, não é fácil, né? O mestrado e ainda mais engenharia química. E aí eu pensei assim, eu agora não vou estudar mais, né? E aí surgiu essa oportunidade, essa linha de pesquisa dentro da área de saúde, segurança de processos, né? Que é uma linha, né? O ITA tem, dentro de seus programas de mestrado e doutorado, ele tem várias linhas de pesquisa. E aí, especificamente, né? Aí na parte do Centro, né, de Tecnologias Espaciais, especificamente do módulo de gestão, então existe uma linha, não especificamente sobre investigação, né, mas que estuda, né, o trabalho como um todo. Então, procura estudar, né, o trabalho como um todo, analisando o ambiente de trabalho, analisando a cultura, analisando, enfim, os processos, a tecnologia que envolve esses processos e como que tudo isso interage simultaneamente, né? Então, por exemplo, né, como que um piloto que que ele trabalha várias horas e num fuso horário diferente. Então, como que isso pode afetar dentro do seu processo cognitivo ao analisar um cockpit ali, analisar, enfim, os diversos sinais que estão chegando para ele e a necessidade de tomada de decisão. Ou como que vai ser o processo de tomada de decisão sobre uma questão de estresse ou sobre uma questão de emergência, né? Então, existe hoje vários processos, por exemplo, processo de tomada de decisão naturalista, por exemplo. Então, existe uma linha hoje enorme, né, sobre essa linha de investigação, ou dessa linha de estudo, né? Então, existe várias questões hoje, né, que não são estudadas, né, na engenharia de segurança, mas que, dentro do know-how aeronáutico que o ITA tem, então isso é estudado. Por exemplo, engenharia de fatores humanos, é uma disciplina que tem esse nome, né? Então, a gente estuda bastante coisa com relação essa parte de engenharia de fatores humanos, ou como que o ser humano ele vai trabalhar, tendo em vista uma série de questões dentro do seu contexto, a relação dele com o meio de trabalho, dele com relação à cultura, dele com relação aos tempos, métodos, e, enfim, uma série de fatores, né? Então, realmente, Muito hoje, diferente, é muito diferente uma investigação de acidentes e uma investigação de acidente de trabalho? Eu sei sim, que é, mas eu queria que você é, você tentasse, digamos, dar assim, os caminhos mais radicais assim de uma investigação de acidentes, que eu acho que pode servir como exemplo, né, na qualificação, porque uma investigação de acidente aéreo é um negócio muito sério, né, uma coisa muito, e a investigação de acidentes de trabalho deveria ser um pouquinho mais aprofundada, né? Mas assim, são técnicas diferentes ou se adota coisas parecidas? em termos de objetivo, Sim. as duas têm o mesmo objetivo. Agora, em termos de técnica, né, existem aí técnicas que são diferentes, né, logicamente, mas a técnica podemos até falar um pouco mais para frente sobre essa questão, porque existe aí um grande mito aí com relação a essa questão da técnica. Mas hoje uma grande diferença, né, do meu ponto de vista, de uma investigação industrial e uma investigação aeronáutica é o rigor que é utilizado, né? Então, primeiro, né, uma investigação aeronáutica. Então, ela é feita por um profissional, né,
do CENIPA, né, que aí enfim, uma pessoa da Força Aérea, né, que ele tem aí uma patente, né, ele é um oficial da Força Aérea Brasileira, então ele tem todo o know-how aeronáutico para analisar, e além disso, né, o CENIPA, né, o Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aéreos, ele também tem cursos também, vários cursos para capacitar os investigadores para que eles possam realmente ter todo o conhecimento de causa. Muitas vezes o acidente industrial, a cada acidente você tem uma equipe diferente que cai de paraquedas e que não sabe muito bem o que vai fazer e para onde que vai ser direcionado. Então, esse é um dos grandes problemas, né? Então, você tem, primeiro, na indústria, as pessoas estão com a mesa cheia, muita coisa para fazer, sempre tem menos pessoas do que se gostaria. O acidente por si só, ele já é algo ruim, né? Aí, poxa, eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo para mim poder investigar, né? Então, isso é algo que as pessoas geralmente não gostam, né? Então, quando a gente, logicamente, ninguém vai gostar do acidente em si, mas nós temos que realmente encarar esse acidente como um aprendizado para a organização. Então, a forma como se é encarado o acidente aeronáutico e a forma como é encarado um acidente industrial é bastante diferente nesse sentido. Quando nós temos profissionais altamente preparados na indústria aeronáutica, na indústria normal, né, nas indústrias química, petroquímica, construção civil, enfim, não importa o ramo de atividade, isso já não acontece muito dessa forma, né? E também a formação que se tem, muitas vezes, nos cursos, também não ajuda muito, né, a que você possa ter realmente uma boa investigação e, às vezes, também o fato dos profissionais participarem muito eventualmente de eventos de investigação, isso não traz uma boa habilidade Sim, para que eles sim. possam realmente conseguir selecionar as melhores causas ou obter a melhor trilha de investigação, né? Então, quando o evento ele é muito raro, então aí você vai analisar, as pessoas estão fazendo aquilo pela primeira vez, segunda vez, então às vezes isso não vai ser feito com excelência devido à baixa capacitação, a baixa competência, vamos dizer assim, né? Porque a investigação de sistemas ela é uma competência que ela pode ser desenvolvida, então isso é pouco desenvolvido nas indústrias, ou as indústrias também encaram isso somente do lado negativo também, né? Então, eu posso investigar eventos que não foram tão graves, mas exercitar com relação às técnicas, né? Ou como obter as informações, a coleta de dados, então isso é bastante diferente. E uma outra questão também que difere da indústria aeronáutica, eles não têm um compromisso com o Cronos ali, com o calendário, né? Então, há uma investigação aérea, no mínimo Pode demorar meses, meses, né? anos às vezes, Exatamente, né? exato. Então, ela tem compromisso com a evidência, então aqueles dados que são coletados da fuselagem, por exemplo, da aeronave, então isso vai para um laboratório, esse laboratório tem lá condições de gerar relatórios diversos, aí coisas que, do ponto de vista industrial, nós não temos esse tipo de situação, né? E recursos também para poder fazer essa análise. Às vezes temos aí sim uma CFTV, né? Temos ali às vezes conseguimos entrevistar alguma pessoa, então obter informação a partir daí, mas essa parte realmente desse rigor, dessa capacitação, esses recursos laboratoriais, então, tudo isso diferencia bastante, né? Às vezes tem acidentes que são gravíssimos e a diretoria fala assim, eu quero 3 dias úteis, o acidente aconteceu sexta tarde, 3 dias aí para, enfim, o resultado, né? Então, realmente, a investigação vai ser feita, mas muito provavelmente não vai se chegar em todas as conclusões que seriam necessárias para aquele evento. Deixa eu Então, isso é só muito fazer uma importante. provocação que eu acho que talvez não tenha muito a ver com a questão técnica, mas tenha a ver com a questão estratégia
do aproveitamento, que para mim o acidente aéreo, como um acidente de trabalho, é uma oportunidade, é terrível, né, mas é uma oportunidade de a gente melhorar, né? Os aviões melhoram a cada acidente, né, à medida que se desenvolvem novas técnicas, novas tecnologias, novos padrões, novas normas para operar esses equipamentos aéreos. Mas nos acidentes de trabalho também deveria ser assim, parece que não acontece da mesma forma. Eu fico pensando que a investigação, ela por ser uma investigação interna, né, ela sofre muito, né, a pressão do tempo, a pressão da própria pressão, que assim, uma investigação que vai dizer que a empresa teve culpa, né, é complicado isso, né. Então, até que ponto não deveríamos ter, não estou dizendo para todo acidente, mas principalmente os acidentes graves, uma investigação um pouquinho mais efetiva por parte dos órgãos de Ministério do Trabalho, que eu sei que fazem, mas não é uma coisa, me parece que talvez precisasse se aprofundar um pouquinho mais, e para que, principalmente não para apontar culpados, porque eu acho que o Ministério do Trabalho trabalha muito nisso, mas apontar caminhos de melhorias, né? Não sei, eu não sei se eu estou viajando muito, por favor, me acorde aí se eu estou delirando de uma ideia de a gente aproveitar melhor o que aconteceu, as tragédias que acontecem no dia a dia das empresas, de uma forma mais efetiva de aprendermos com esses erros. Hoje eu vejo que os órgãos fiscalizadores têm procurado fazer isso de uma forma inteligente, né? Quando nós vemos aí a revisão das normas. Então, muito do que tem sido revisado hoje ou é baseado em normas internacionais ou é baseado em eventos Mas tu acha que é que tirado aconteceram. das investigações isso? Tu acha que tem essa experiência? Tirado dos acidentes? Se Sim, muitas aproveita vezes isso. essa... Eu digo assim, a gente sabe que a auditoria fiscal do Ministério do Trabalho hoje, o número de especialistas, né, diminuiu muito nos últimos anos. Hoje nós temos profissionais de alta qualidade, mas não com especialização na engenharia de segurança, né, questões ligadas ao processo. Me parece que talvez fique mais superficial esse tipo de avaliação, uma análise de acidente. Até recentemente eu soube que em São Paulo teve um acidente muito grave e não tinha nem auditores na região capacitados para fazer uma investigação de um acidente com vítimas fatais. Então, é uma coisa que me preocupa, né? Se o Estado não consegue... No caso do acidente aéreo, o CENIPA, né, e as próprias companhias fabricantes de avião, as companhias aéreas disponibilizam profissionais para fazer essa investigação, mas o CENIPA é o órgão que vai dizer, olha, isso aqui foi um erro da empresa tal, da companhia tal, do avião tal, do piloto tal, né, com uma independência. E me preocupa que na área de segurança nós dependemos muito de uma investigação interna, que pode ser ótima, só se a empresa tiver noção da importância que isso pode ser para a continuidade, né, do negócio, mas também pode ser terrível, porque se as pessoas botam para baixo do colchão, esconde tudo abaixo do tapete, né? E ficam escondendo tudo porque não interessa e tal. E a gente continua errando. Isso me preocupa bastante. Mas eu acho que eu estou viajando. Vamos voltar para a realidade aí. Não, mas é importante alguns pontos aí que você falou da gente esclarecer, né? Primeiro, com relação ao CENIPA. O CENIPA, o relatório dele, qualquer relatório que você pegar, e são relatórios públicos, você vai ver que ele não busca culpados, né, dentro dos seus relatórios, e você não vai ver isso em nenhum relatório do CENIPA. Então, se houver ali alguma questão específica de uma negligência, por exemplo, de um determinado fabricante ou enfim, da empresa que deveria, enfim, tomar alguma gestão de segurança, o CENIPA vai indicar a ANAC, e aí a ANAC, sim, ela que vai fazer as notificações, mas não em si no relatório do CENIPA, né? Então tem essa diferenciação, né? Hoje a ANP, ela fiscaliza também e ela tem uma dupla função aí, né? Ao mesmo tempo que a ANP hoje ela evoluiu bastante A na ANP é a questão de Associação, normas, Agência Nacional de... Nacional do Petróleo, né? A ANP Agência de Nacional Petróleo, tá.
Isso, do Tá, petróleo. tá. Então, eles evoluíram bastante nesse ponto aí de novas normas, da inclusão de fatores humanos e etc. Mas também eles fiscalizam também bastante e fiscalizam quando tem também grandes acidentes. Hoje no Ministério do Trabalho isso é complicado porque o concurso público hoje ele não é restrito para engenheiros, né? É restrito para qualquer profissional de nível superior. Superior. E aí também o fato daquele profissional não ser um especialista naquele ramo de atividade, então isso vai tornar a investigação, por mais que ele queira, uma investigação superficial. E nós vemos aí hoje que o número de agentes fiscais, né, do trabalho está bastante diminuído, né? Então, ou seja, tem muito trabalho, muitas questões e humanamente falando, enfim, o agente de fiscalização do trabalho não consegue atender a toda a demanda que chega ali para ele, né? E a minha opinião com relação à investigação é que se puder ser, né, que fosse uma equipe multidisciplinar, uma equipe única dentro da organização e que fosse uma equipe que tivesse sempre uma investigação cruzada entre unidades. Eu acho que assim seria melhor, o melhor dos resultados, porque às vezes quem está investigando é a pessoa que de repente sabe que deveria ter feito alguma coisa, tal. Então ela não vai às vezes investigar com a isenção que se precisaria investigar, né? Ao passo que quando você tem uma investigação independente e por uma equipe que tem a técnica, que tem o conhecimento, que sabe levantar as evidências, que sabe descrever essas causas, né? Então você tem um resultado muito melhor, né? Em termos de qualidade do relatório. Então, hoje em dia, é difícil isso, né? Dizer isso, mas nem sempre uma investigação ela é feita com a isenção que ela deveria ter, né? Então, acaba existindo aí uma certa influência, né? Então, ideal acontecer alguma coisa, é lógico, não para todas as Sim, 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 investigações, claro, claro. mas aquela investigação que ela realmente é mais crítica, então realmente você tem uma equipe isenta de outra unidade que vem e que faz todo o levantamento e uma equipe que realmente sabe o que está fazendo ou como conduzir esses trabalhos aí, assim como, por exemplo, um auditor sênior, né? Você tem o auditor Sim. líder, tem os outros que acompanham, então, da mesma forma, do ponto de vista de investigação. Acho que isso aí seria o melhor dos modelos hoje para que realmente a competência em investigação dos acidentes possa ser a melhor possível e se tirar as melhores lições e aprendizados aí do ponto de vista organizacional. É porque muitas vezes a culpa do acidente é sempre do trabalhador, né? É, acaba sobrando para ele, porque Exatamente. né, não vai acontecer muita coisa com ele e tal. Ele foi. Já aconteceu o acidente, né? Então é mais fácil botar a culpa ali do que reavaliar todo o processo, olhar se a segurança não está tão boa, o pessoal da SESMIT não está trabalhando falhando em alguns pontos, a empresa não está destinando uma manutenção adequada, e daí a coisa fica mais complicada. Então, às vezes, para não se incomodar, as pessoas resolvem botar a culpa em quem não vai brigar muito ali. Não, a culpa é do Zezinho lá que botou a dedo onde não era para botar a mão, né? É ele que não prestou Infelizmente. atenção, ele que não estava focado na tarefa, e coisas do tipo, né? Então, as organizações têm perdido muito com essa ideia, com a teoria do último que mexeu, o último que botou a mão, né? Então, ele Uhum. deu azar que o acidente foi com ele ali, e aí a empresa, às vezes, tende, muitas vezes, a simplificar o processo de análise, colocando a culpa nele, e aí a investigação acaba mais rápido e todo mundo volta para os seus setores, e assim a vida continua, né? Mas a coisa não é bem assim, né? E também o outro lado também não é verdade, né? De que a partir do momento que o trabalhador acidentou, que ele passa a ser um santo. Então Sim, não sim, é sim. isso, né? Então existe hoje também o princípio da cultura justa, né? Ou seja, a empresa vai dar todas as condições, todas as informações para ele, né? Então, se ele de uma forma
deliberada e consciente ele toma a decisão de fazer algo errado, né? Então ele pode ser aí ter uma política de consequências aí com relação ao ato dele. Ele também erra, né? Mas ele também erra é. e todos Pode nós ser, pode ser o vamos culpado errar em algum também, momento. mas não ser normalmente o culpado, né? Isso que é um pouco injusto, né? Mas ele também erra e quando ele erra ele tem que ser, nós temos que alertar também para isso, né? Isso é fundamental. Exatamente. Então, hoje a gente deve olhar mais para o sistema de gestão e menos para o indivíduo, né? Uhum. E às vezes a empresa vai permitindo, né, que o trabalho, ou a cultura da empresa funcione daquele jeito até que o dia que acontece alguma coisa, né? Então, aí que a empresa vai, de forma efetiva, tomar ali ações. Então, é necessário ter essa avaliação, né? E aí tem uma frase interessante de Sidney Dekker, né, que é um dos principais autores aí das novas visões de segurança, né, que ele fala que por trás das questões de erro humano existe uma série de outras questões que dizem respeito à organização, né? Então, quando a gente tende a querer culpar a pessoa ou encerrar a investigação no erro humano, na realidade, o erro humano é o princípio da investigação e não o fim. Temos que entender o porquê que aquilo aconteceu, por que aquilo fez sentido para ele, ou se de repente eu, no lugar dele, não faria a mesma coisa Claro, com os claro. recursos que a companhia me deu, Uhum. né? Então, isso tem que ser realmente questionado de uma forma madura, questionado de uma forma a mudar realmente, né, o status quo, realmente a repensar sobre as tecnologias que têm sido utilizadas, repensar sobre redundâncias, repensar sobre métodos de trabalho, formas, carga horária de trabalho, enfim. Então, existe muitas coisas hoje, ou melhor, muitas lições importantes para a organização que ela pode retirar de uma análise de acidente. Algumas empresas têm até mudado o nome, não têm trazido muito essa parte de investigação de acidentes, tem chamado aí de análise de acidente, né? Ao invés enfim, investigação, esse termo de investigação parece um pouco policialesco Policial, ali, né? né? Então, Parece. então, Botar alguém na cadeia, né? vou botar alguém na cadeia. Ah, não, hoje eu falo, vou fazer uma entrevista, né? Ou ao invés de falar, vou fazer um depoimento, né? Ah, Depoimento é policial, né? Agora a entrevista não, né? Então, enfim, você vai entender, né? Ah, aqui é o Francisco, tal, eu queria entender o que aconteceu, ou de repente, ó, vou anotar aqui o seu depoimento, tá? E aí manda quem pode, obedece quem tem juízo, conforme for aqui o seu depoimento, a empresa vai tomar as medidas cabíveis. olha, Então, a pessoa que começa, por exemplo, né, começa a uma tremer, né? entrevista Começa a dessa tremer. forma, já começa a tremer, então já começa tudo errado, né? Então, Tudo errado. nós fomos aí há 40 anos atrás, aí, quando começou a segurança do trabalho, ensinados de forma errada, né? A questão do inspetor de segurança, que era aquele cara que ficava com a prancheta ali, né, atrás enfim, do armário ali, atrás do poste ali, para poder fiscalizar a O pessoa, Ministério do Trabalho multar, tinha né? delegacias, né? Delegacias, já É, começaram em delegacia, então já no Ministério do Trabalho delegacias, já né? é Então fica tudo do ponto de meio vista policial muito a coisa. jurídico, né? Policial, Verdade, né? verdade. Então precisamos realmente de mudar isso, né? Então temos que Legal. trazer isso para uma aprendizagem e não para uma Aprender com questão. os erros, né, Francisco? Esse é o Exatamente. sentido desse trabalho. Francisco, eu queria te explorar também num outro conhecimento que você tem, que é um especialista, é um cara que conhece bem esse tema, a gente já fez alguns cursos da proteção sobre esse tema, que são as chamadas paradas de manutenção, né? É um momento importante na empresa, é um momento em que a empresa tem que fazer um trabalho de a readequação, é um momento em que a empresa ela sai da rotina, né? E quando a gente sabe que segurança do trabalho, quando a rotina, né, deixa de ser feita, o improviso acaba gerando riscos, né? Como é que fala um pouquinho para a gente como é que você imagina que uma empresa tem que
se preparar para uma parada de manutenção, né? Você participou de muitas paradas, conhece bem esse processo e já viu bons resultados, já viu experiências, né, que tiveram que ser adaptadas, melhoradas, com certeza, como todo aprendizado, né? Que dicas você dá para quem está hoje com a necessidade de discutir o tema parada de manutenção, obviamente daqui a alguns meses, né? Porque não se faz uma parada para amanhã, né? Está falando de um processo que envolve muita coisa. É um tema bastante importante esse, um tema bastante atual, porque temos visto aí as grandes empresas trabalhando com isso e hoje as paradas industriais de manutenção são uma grande realidade de vários ramos de atividade, como sucro alcooleiro, indústria química, petroquímica e outros. E o que é a grande parada, né, industrial? Então, é um período de manutenção onde você tem várias empresas que são mobilizadas para fazer a manutenção, e você tem não só empresas, mas uma grande quantidade de pessoas numa mesma empresa. Então, às vezes você tem uma empresa lá que tem, por exemplo, 3.000 funcionários, e aí, de repente, no próximo mês, ela tem 5.000 funcionários, por exemplo, tem lá mais da metade, todo mundo dentro do mesmo parque industrial, né, compartilhando as mesmas instalações e com atividades de risco que não se tem na rotina daquela unidade. Então, aí nós temos aí uma grande necessidade estratégica de entender, né, então, de como que isso vai acontecer, de quanto tempo que isso vai durar, de quais são os recursos e como os profissionais de saúde e segurança vão dar apoio para a gerência de manutenção, que geralmente são os donos ali desse evento de parada industrial. Então, o profissional de segurança ele deve estar próximo desse profissional que é o dono do evento, e eu vejo que a modalidade de saúde e segurança ela é tão importante quanto as outras modalidades que atuam também nesse período de parada industrial. Então, tem lá o pessoal da mecânica, da elétrica, da instrumentação, etc. Então, a segurança entra também como uma disciplina para agir e para gerenciar o evento como um todo, sob o ponto de vista de saúde e segurança. E isso aí vai gerar uma série de planejamentos, né? E planejamentos esses que, primeiro, esse tipo de evento ele não é estudado hoje nos cursos de engenharia de segurança e nem nos cursos técnicos também, então isso acaba sendo um fato novo, né? Um fato importante, um fato novo, e exige outras habilidades, por exemplo, como um certo conhecimento em gerenciamento de projetos, né? Então, aí, como definição aí de projeto, né? Definição aí do PMBOK, que é o livro, é o Guia de Boas Práticas em Gerenciamento de Projetos. Então, ele fala que o projeto ele vai ser um esforço temporário com o objetivo de se atingir, né? Aí um resultado, né? Um objetivo exclusivos, né? Então, ou seja, cada parada de manutenção vai ter aí as suas características, né? E a partir daí ela deve ser estudada e planejada de acordo com aqueles objetivos específicos, né? No sentido de atingir lá, seu produto, serviço ou resultado exclusivo de acordo com o PMBOK, que é esse guia de boas práticas em gerenciamento de projetos, que é hoje uma área de conhecimento também bastante interessante também essa área de gerenciamento de projetos ligado à segurança. Então isso tem também uma junção, uma química bastante interessante, né? Então, tem muitas coisas que devem ser pensadas aí, né? Uma coisa muito simples, por exemplo, né? Eu tenho 2.000 pessoas na unidade e vou ter mais 1.500, por exemplo. Aonde é que essas pessoas... qual que é o banheiro que essas pessoas vão utilizar? É uma coisa simples. Essas pessoas vão usar o mesmo restaurante? Como que isso vai ser? Como que vai ser o estacionamento da empresa? Já não está cabendo os carros normais, aí eu vou ter mais carros do que o comum, Uhum. né? Então, são algumas questões aí. Questões de EPI. Como é que vai ser o fornecimento de EPI para essas pessoas? Uma série de outras questões de análise de risco.
riscos específicos que eu tenho uma série de riscos específicos que só acontecem na, na parada, né? Não na rotina não tem esse tipo de risco. Então, são algumas questões. Então, via de regra, né? Nós temos que ter aí, realmente, tem 5 áreas aí, né? Assim, divisões dentro de Sim. uma parada industrial. Então, eu tenho a pré-parada, que é onde eu faço toda a estratégia da parada antes que ela aconteça, né? Eu tenho a própria parada em si, o dia a dia, as reuniões que são feitas, os registros, acompanhamentos, né? Eu tenho a pós-parada, que eu vou avaliar todo o resultado, como que ele foi feito, né? E depois eu tenho a parte de controles, né? E depois eu tenho toda uma parte de gestão final e, e levantamento, né? E registro de boas práticas dessas paradas, né? Então eu tenho que cada fase é uma fase distinta que vai exigir aí um planejamento, vai exigir aí um budget, vai exigir aí um orçamento e que vai exigir aí também profissionais dedicados e que estão entendendo ali o que devem fazer, né? Então, por exemplo, a empresa tem lá uma permissão de trabalho e aí a pessoa vem, a empresa vem de fora para trabalhar ali. Ah, mas tem que fazer uma PR. Essa PR leva 3 dias para ser preenchida, por exemplo, até que o técnico entende como que é feito. Mas se eu estou junto com o setor de manutenção, eu sei que vai ter um serviço específico, eu posso antecipar esse contato com essa empresa e isso ser preenchido, ser conversado. Então, quando ele vir, eu já ganho um tempo útil ali, muito importante, ao invés de eu perder esse tempo com burocracias, né? Então, existe hoje centenas de ganhos hoje que podem ser feitos no sentido de somar junto com a parada industrial para que ela possa realmente obter todos os seus resultados e, inclusive, o resultado de saúde e segurança que hoje é tão importante para as organizações. Porque a gente tem visto que, às vezes, no dia a dia da rotina, a empresa tem bons índices de segurança. Aí chega na parada, é onde esses índices extrapolam totalmente aí. Por quê? Porque não houve ali uma gestão adequada. A empresa tinha lá só 5 empresas contratadas, aí chega na parada, tem 50 empresas contratadas, empresas que vêm de fora, empresas com culturas diferentes, né? Então, tudo isso tem um Mas os caráter acidentes foram com os inédito, terceiros né? lá, né? Os acidentes foram com o pessoal. Não é a nossa empresa, é os funcionários de outra empresa lá que se acidentaram, né? Não tem importância, né? Foi com o outro Não, lá, né? é, Mas, não enfim, tudo isso é precisa. contabilizado, né? Tudo é É, contabilizado ali para a empresa, né? Então, exatamente, exatamente. E foi no meu sítio, né, no meu site, né? Então, isso, estavam lá dentro e eu que gerei aquele problema e pedindo rapidez para resolver, porque obviamente tem a pressão do tempo, né? A parada tem esse, exatamente. esse, esse componente adicional aí, né? Então é muito importante a responsabilidade de quem planeja, né? Exatamente. E muitas vezes a unidade está parada hoje, vai começar a trabalhar, por exemplo, semana que vem, mas às vezes cada dia que tem o lucro cessante lá é milhões que a empresa perde. Sim, sim. Então, um dia parado é um lucro cessante bastante alto aí que as empresas têm, né? Então, a empresa ela já vendeu a produção do ano ali, então a segurança deve também dar contribuição dela no sentido de ser ágil também, de poder utilizar questões que são mais modernas. Então, hoje, por exemplo, existe permissão de trabalho eletrônica, né, que é uma ferramenta que pode ser utilizada hoje, você consegue ter um monte de ganhos com ela. É possível fazer hoje inspeções com drones que têm câmeras de alta definição, então você evita, por exemplo, horas homem montando andaimes, etc. E uma série de outras informações, né, de questões automáticas hoje e de automação voltados para a parte de saúde e segurança e que nos ajuda não só a ganhar tempo, mas também ter mais precisão também nas informações. Então, temos visto uma indústria 4.0 e uma segurança 2.0, né, muitas vezes. Esses dias eu visitei uma montadora, uma grande montadora de veículos, e parecia um Transformer, né? De tanto robô que tinha. E aí eu perguntei para o profissional de segurança, como é que é a permissão de trabalho de vocês aqui? Aí ele falou assim, no papel. Eu falei assim, então tá bom. Né? Então nós vemos isso, né? Hoje
os próprios profissionais de segurança são os mais difíceis de convencer que precisamos modernizar, É precisamos verdade, de abrir verdade. nossa mente para outras opções de fazermos o mesmo trabalho nosso, né? Então, existem formas Tecnologia, modernas, tecnologia está aí para ser usada, né? Não para ficar exatamente. no outro departamento. Francisco, você falou uma coisa que é importante, que é, quando a gente faz a parada dos 5 pontos ali, que é, a avaliação, né? E acho que o registro, né? Porque como a Sim, gente, uma empresa, ela tem a continuidade e as paradas se repetem, imagino com frequência, então esse ponto, né, da a informação sobre o que foi feito, do que funcionou, do que não funcionou, dos fornecedores que estiveram adequados, dos fornecedores que não foram tão bons, que precisam se adequar ou ser substituídos. Então, e a própria manutenção da equipe, né? Porque quanto mais uma equipe consegue manter essa cultura, né? Obviamente, se todos puderem se manter, mas nem sempre dá para manter toda a equipe, que tem uma rotatividade, mas a informação, esse controle desse acervo cultural, né? Ele me parece fundamental para evitar erros futuros e continuar melhorando os processos de realização dessas paradas. exatamente, Alexandre. Como eu falei, né, a definição, né, de gerenciamento de projetos, que é um produto, serviço ou resultado exclusivo. Então, é muito importante que a cada parada de manutenção, a segurança possa ter uma avaliação de todos os aspectos dos sistemas de gestão da parada e ter isso, ter isso como as lições aprendidas, né, todas elas registradas adequadamente. Temos visto que o profissional, e hoje em dia existe muito isso, profissionais que são altamente especializados de segurança e na parte de segurança em paradas industriais, né? Então, por exemplo, um profissional eventualmente ele sai e vai para uma outra indústria, por exemplo, ou se aposenta, então é importante ter a manutenção desse conhecimento de forma viva na empresa, né? Então, hoje a manutenção da informação dentro da organização é uma das coisas mais difíceis de se manter atualizado hoje, né? Então, manter esse registro atualizado de boas práticas, né? Quais foram as empresas que realmente se somaram? Quais são as empresas que têm um know-how técnico para poder realmente garantir um resultado de segurança? Quais são as empresas que são um ponto de atenção e que devem ser evitadas de repente? Porque hoje em dia tem muita questão do custo, né? Se avalia muito somente a questão de qual vai ser a empresa que a empresa vai ter o menor desembolso. E às vezes não é a melhor estratégia do ponto de vista de segurança em paradas industriais, né? Existem outros critérios que devem ser levados em consideração que não somente a questão do preço, né? E existem também situações que são bastante específicas, né? A gente deve primar pela excelência. Então, numa parada industrial, é muito comum você ter, por exemplo, um trabalho de alpinismo industrial. E você não acha uma empresa dessa em qualquer esquina. Então, são poucas empresas no Brasil que têm, né, efetivamente esse know-how, né, para realmente fazer esse trabalho com, com excelência, né? Então, esse é um exemplo, né, uma empresa de alpinismo industrial, mas existe uma série de outras empresas aí que têm know-how, né, e que deve ser realmente ser avaliada essa questão do ponto de vista de saúde e segurança, com relação às quantidades, por exemplo, de equipamentos. Vou dar um exemplo, equipamento multigases, por exemplo, para a NR33. A unidade, no dia a dia, tem necessidade de 10 equipamentos. Mas aí você vai multiplicar por 10 essa necessidade na sua parada, simultânea. Todo mundo precisa de medir espaço confinado, por exemplo. Então, como que eu vou fazer essa gestão? Hoje tem empresas que alugam esses equipamentos multigases, né? É um exemplo de solução, né? E tem uma série, né? Então, hoje, numa parada industrial, poderia ficar horas aqui elencando questões do macro ao micro, que é importante, né, de se analisar, campanhas de segurança, em que deve consistir uma campanha de segurança, por exemplo, como eu avalio uma campanha de segurança de um ano para o outro, né? Então, como que eu faço aqui uma, uma parte de análise crítica de uma parada,
e como que essa análise crítica pode chegar nas outras unidades da organização, por exemplo, uma organização que tem multi-sites. Então, realmente, é bastante estratégico e hoje são raros os profissionais, às vezes, que têm esse know-how. E as empresas hoje têm tido uma estratégia diferente, muitas vezes, aonde eles têm deixado profissionais dedicados somente para a área de parada, em algumas situações, né? Então, você tem um profissional de rotina, que cuida do Sim, dia a dia, você sim. tem um profissional de gestão, tem um profissional de campo, ou tem um profissional, às vezes, que ele é híbrido, e você tem o profissional que cuida somente de paradas e que ele busca informação com outras unidades, né? Então ele realmente ele vai cada vez mais somando a esse grande banco de lições aprendidas para a organização. Então isso é primordial, né? E é uma modalidade, vamos dizer assim, não tão valorizada, né, hoje, mas realmente é algo bastante estratégico para a organização como um todo, hoje, as paradas industriais. Perfeito. Francisco, ouvindo você falar, eu me lembrei das pequenas paradas de manutenção em pequenas empresas, né? Onde a complexidade do processo não é tão grande quanto isso, mas eu imagino que os efeitos e os riscos são muito parecidos, né? Eu tenho um setor lá que tem que parar a máquina para fazer determinadas atividades, e eu tenho um técnico só na empresa, eu não tenho essa equipe toda, não vou ter 3.000 pessoas, mas vai ter 4 pessoas entrando lá na área de processos, sem conhecer os riscos. Para essas empresas menores que têm essas mini paradas, não sei, vamos chamar isso, uma manutenção de algum equipamento, a gente sabe que também ali o risco é grande, porque a gente está mudando o processo, parando o equipamento, encontrando situações diferentes, abrindo uma válvula que nunca se abre, abrindo uma escotilha que nunca se abre, né? São situações que muitas vezes surgem imprevistos. Também o cuidado é importante, né, para essas empresas, né? Com certeza, é uma gestão estratégica do dia a dia e que também tem seus riscos associados. Então, é muito importante também, empresas que são menores, também ter bem mapeado aí os seus processos de gerenciamento de risco, né? É comum, algumas empresas também, hoje o pessoal de manutenção estão cada vez mais tecnológicos, então hoje é comum eles fazerem os seus processos com tablets, por exemplo, onde o mecânico pega ali o tablet, ele sabe ali a ordem de serviço, aonde ele efetivamente vai atuar, né? E aí nesse tablet tem lá a média, quanto tempo ele vai dedicar em cada equipamento, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, a ordem de serviço, né? Então isso é algo que é comum, né? E que também é possível, mesmo em empresas menores, hoje com o uso de tecnologia, também serem tão efetivas quanto empresas grandes hoje no dia a dia da gestão de risco, né? Então isso é muito importante. E, e a gestão da manutenção, ela não é assim uma gestão de um mais um é dois, né? Então, às vezes se abre um equipamento e aí se pensava que ia se trabalhar ali 4 horas, 5 horas, e na realidade vai se trabalhar ali um dia inteiro, né? Em função do que ele encontra ali no equipamento ou da necessidade de fazer a manutenção naquele equipamento, né? Então, isso são algumas questões de realidades, né, que se tem, e aí e se corrigindo, né, esses tempos e gerando também, mesmo a pequena empresa, gerando também o seu conhecimento frente às realidades do seu parque industrial em pequenas manutenções, né, que também apresentam seus riscos e também necessitam, da mesma forma, serem gerenciadas, né? Então, isso também é bastante importante. Bom, obrigado, Francisco, por esse depoimento. Foi muito bom conversar com você, bater esse papo. Queria te agradecer aí, tá transmitindo aí para os nossos internautas aí essas informações tão relevantes, tanto da questão da investigação de acidentes, quanto desse processo que é uma parada de manutenção numa empresa.
Agradeço a oportunidade, Alexandre, né? É uma grande honra participar aí da Proteção TV e, e do Grupo Proteção, né? Que tem uma grande relevância nacional aí para os profissionais de saúde e segurança. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, Francisco. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Então, pessoal, esse foi o nosso Proteção Tendências. Entrevistou o meu amigo Francisco de Assis da Silva Júnior, esse engenheiro que está fazendo doutorado lá no ITA, engenheiro de segurança, engenheiro eletricista, com uma formação bastante vasta. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendências. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.